Saudações! Olha só, hoje eu tive um insight interessante e vim aqui compartilhar com vocês. Sobre as estradas, né? Eu tava viajando um pouquinho e aí eu e meu esposo conversando sobre a tecnologia do carro e tudo mais, né? Falei, interessante, né? Que tanta tecnologia que existe já e as estradas não estão acompanhando essa tecnologia, né? As estradas aqui no Brasil ainda têm uma precariedade bem grande. E aí veio o insight de comparação com relação ao nosso corpo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas como diz minha mãe, hoje em dia é só procurar no Google já tem a resposta, né? Quantos sistemas o nosso corpo tem? Nosso corpo, no mínimo, tem 11 sistemas básicos, né? Fora os sistemas que ainda estão sendo descobertos até hoje, como recentemente o sistema endocanabidiol, né? Que foi descoberto apenas em 1964, né? E ele é importantíssimo, modulador de ingestão de energia, né? Graças à regulação que ele exerce sobre a expressão da ação de vários mediadores anorexigênios, né? É muita informação, né? É um sistema bem complexo, ele atua em várias partes do nosso corpo, mas enfim, não vou me atentar a falar desses sistemas. São muitos sistemas no nosso corpo, né? Porém, a questão é como a adaptação do homem está em relação às mudanças exteriores que ocorreram. Então, assim, nós tivemos mudanças, grandes mudanças tecnológicas, desde que o homem é homem, né? Desde as cavernas, depois passando aí para a era colonial, depois industrial, enfim. E toda essa mudança, principalmente a industrial e a dos veículos, né? A era motorizada já. A industrial trouxe para o nosso organismo dissolver alimentos, substâncias que eles não foram criados para isso, né? Não foram projetados para isso. E o automobilismo também é a mesma coisa. Nosso corpo, no início, ele não foi criado para sentar em um automóvel e andar longas horas de distância, para sentar num avião e voar por longas horas, né? Ali também. Então, o que acontece? Essas adaptações, elas vão vir no decorrer de milhares de anos, como é assim as evoluções, né? Dos anfíbios, de outras espécies, da nossa também, enfim. Porém, nós podemos fazer adaptações conscientes em relação a todas essas mudanças. Trazer para o consciente tudo isso que está acontecendo em relação às diferenças de como nós andávamos, nós trabalhávamos, nos comportávamos perante a natureza, tomávamos sol, enfim. Como era toda essa ambientação nossa e como é hoje. E perceber, assim, que como nós acabamos virando sedentários, né? Porque assim, mas Cris, eu vou na academia, então eu não sou sedentária. Ok, mas quando você faz uma viagem e você fica ali 3, 4 horas dentro de um carro, o que você faz? Normalmente, hoje em dia, a maioria das pessoas, que agora estamos na era dos celulares, né? Vai ali ficar em frente a uma telinha, olhando, salvo você tá dirigindo, lógico. Você é ali de passageiro, ou você tira um cochilinho, mas você tá com o corpo parado, certo? Maioria das vezes. Poucos já tomaram essa consciência de que o corpo não é projetado para ficar tanto tempo assim, sentado e parado, né? Os trabalhos, né, de hoje em dia também, que nem agora aqui eu tô na frente de um notebook, tô aqui sentada, né? Às vezes tem pessoas que estão trabalhando dessa forma também, ali ficam horas, né? Mais de 10 horas ali trabalhando, salvo dar uma saidinha, vai no banheiro, toma uma aguinha e tal, mas mesmo assim é muito pouco. É uma adaptação que a gente acaba não parando para pensar, né? Então pare agora.
Inspira e reflita. Como seria quando o teu corpo estivesse em um lugar parado, você ali de passageiro, num carro, por exemplo, num avião, num navio, que seja, e você estar também trazendo consciência para tua mente, para os teus pensamentos, para as tuas emoções e para o sedentarismo do corpo físico. E a partir dessa consciência, trazer um estado de compreensão e de mudança. Opa, então deixa eu ajeitar o meu corpo, deixa eu mexer um pouco os meus ombros, sair dessa tensão que normalmente aqui é onde mais ela se acumula, né? Mexer um pouco os meus dedos. Quando a gente mexe os dedos, a gente tá levando informações diretamente para o cérebro. Aliás, tudo tá interligado com o cérebro, né? Focar um pouco no coração, fazer pausas também, né? Outro dia eu também estava fazendo uma observação que ainda vou estudar mais a fundo. O tempo, do jeito que os humanos colocaram ele para organizar a nossa vida por aqui, ele tem uma falha interessante, né? O tempo não tem pausa. Pode ver que música, não existe música sem pausa. Toda música precisa de pausa. O nosso corpo necessita de pausas. Mas pausa não é ficar 3 horas sentado. Vamos voltar ali. Depois eu continuo essa outra linha de pensamento. Mas então, e você focar de que você pode fazer pequenos movimentos com os pés, como eu mostrei uma vez num vídeo que eu tava na estrada, justamente, né? Fazer pequenos movimentos com os joelhos, com o quadril, com os ombros, com os cotovelos, enfim. E fazer pausas, né? Claro. Pausa. Presta atenção nos pensamentos, presta atenção nas emoções, como que a gente interage com o meio externo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que é essa interação da gente com a gente mesmo, do nosso pensamento, da nossa emoção, com a nossa percepção deles, né? Parar ali para refletir em relação a tudo isso. Então, no ATC, que é a atividade terapêutica corporal que eu estou desenvolvendo ainda mais a cada dia, esse é o foco. A gente voltar para uma autoobservação, para um autoconhecimento, para essa busca interior da inteireza, né? E prestar atenção em tudo ao nosso redor. De como nós interagimos com a tecnologia, como nós interagimos com as pausas, se nós criamos as nossas próprias pausas, os nossos próprios movimentos, se a gente está de olho no nosso corpo. Porque, por exemplo, a gente acorda no mecânico, já acorda, vai para o banheiro, escova o dente, faz isso, para quê? Nem se percebe. E nessa loucura desse ritmo de adormecimento, de inconsciência, quando chega no final do dia, e aí aquela dorzinha aqui, aquela dorzinha no braço e tal, de repente aquela dor, ela nem existiria se no momento anterior à manifestação dela, você percebesse que você precisava simplesmente fazer um pouquinho de movimento, distensionar, verificar um pensamento que veio ali erroneamente, equivocado, e opa, lembrar que você não é o teu pensamento, você é quem está pensando. Então, trocar esse tipo de pensamento faz parte da tua evolução, se assim você escolher com essa consciência. Isso também demanda você escolher melhores alimentos para você se alimentar, um melhor estilo de vida, respirar um ar mais puro e se concentrando nessas coisas que é justamente o contrário do que o sistema nos leva. Porque o sistema, quanto mais pessoas manipuláveis, mais fácil para os grandões continuarem e continuar como é o sistema, né? Mas enfim, voltando aqui, esse insight que veio para mim. E aí, concluindo aquela outra linha de raciocínio em que eu entrei, né? Sobre o tempo, né? Parem um minuto para pensar. Como foi iniciada essa questão de tempo?
Então, o primeiro relógio foi o relógio do Sol, né? Então, mediu-se que o Sol faz um percurso ali, e aí se colocou números, se dividiu isso aí em uma forma cronológica, ali, que a gente consiga interpretar, e aí utilizamos isso dessa forma. Existem culturas, existe um calendário maia, que elas têm uma diferençazinha de tempo, tá? E isso já é sabido há muito tempo. Eles não seguem o mesmo calendário que a gente tem, justamente por essas diferençazinhas de tempo. Eles consideram também os eclipses, mudanças que ocorrem, né? Enfim. Mas em relação à pausa, pode ver como hoje o tempo está extremamente corrido, passando assim, uau, quando você vê já é Páscoa, quando você vê já é Natal. Até as crianças estão tendo essa percepção de passar muito rápido, né? E a coisa da pausa é um estudo que os cientistas, pesquisadores físicos, né, nós físicos agora precisamos estender uma área de estudo com relação a isso. Porque, veja bem, tudo necessita de pausa. Por que não introduzir pequenas pausas no tempo? Pense nisso. Olha só que interessante. E voltando, nosso insight é isso. Insight de você estar se percebendo. Perceber que nós, voluntariamente, vamos demorar séculos para se adaptar a tudo isso que vem ocorrendo. Já estamos, né? Mas é a passos lentos e que nós conscientemente podemos fazer isso num salto muito maior, num salto quântico assim, muito diferente dessa nossa evolução, se nós começarmos a voltar nessa inteireza, esse nosso interior de percepção, de autoobservação, de autoconhecimento e mudando a nossa bioquímica mesmo, porque nós fazemos isso, né? Conforme nós temos pensamentos, nós mudamos as nossas químicas. Conforme nós temos compreensões, percepções, nós mudamos as nossas ações, nossos comportamentos e nossas células, o comportamento das nossas células. Se nós pensamos a mesma coisa todo dia e repetimos as nossas mesmas ações todos os dias, as células vão ter sempre a mesma informação, as mesmas informações. Então, não muda, né? Por isso envelhecemos mais rápido ali, vamos ficar sedentários e evolui a esse passo de tartaruga. Mas se nós tivermos essa consciência de mudança, e isso pode ser feito, acreditar mesmo, porque não precisa nem acreditar, se você começar a praticar, fazer, você vai ter o resultado e você vai comprovar que isso é verídico, né? Isso é real. Nós já fazemos isso de forma involuntária e de forma retrógrada, né? Quando nós estamos ali sem perceber, criando vários pensamentos negativos e várias emoções negativas, nós estamos trazendo transtornos para nossa vida que nós mesmos estamos criando e sem sequer perceber, sem sequer dar conta, né? Então é isso. Trazer essa consciência, trazer essa consciência corporal através de atividades diferentes do normal e de mudanças. Meditação, a meditação hoje em dia já é comprovado cientificamente o que ela faz de mudança no cérebro, né? Isso é incrível, assim. Aquele experimento do arroz que eu fiz, né, através das palavras, olha a diferença de um comportamento para o outro, isso num arroz, que é algo que não tem a capacidade que nós temos de pensar, de criar, de agir, de falar, enfim, não são seres sencientes, não são seres vivos, né? Imagine o que dá para fazer com a gente. Vamos parar um pouquinho para pensar? Gratidão.